gente estava falando, o Sakamoto lembrou sobre essa cobrança pública do Lula ontem, né, aos ministros. Quem acaba de responder a essa cobrança foi o vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin. Ele colocou 4 anos, parece muito, mas passam muito rápido. O presidente Lula já fez história. E ele falou: o presidente Lula pediu para acelerar, então, ó, pé na tábua. Ele está usando, o Alckmin ele tem tentado usar uma linguagem moderninha nas redes sociais. Aí ele até falou assim: temos muito o que fazer, retomar uma série de políticas sociais que estão diminuindo a pobreza, mas temos muito a fazer. Por isso, Lula tem toda a razão de cobrar de seu governo empenho para acelerar as negociações com o Congresso. Tenho dialogado todos os dias com os parlamentares que estão nos ajudando a negociar a aprovação de projetos estruturantes. Somente este ano foram 52 reuniões com 75 parlamentares. O melhor está por vir, disse aqui Geraldo Alckmin. E a gente até tem a fala ontem do Haddad, também falando sobre isso, falando que ele esqueceu os livros, deixou os livros em São Paulo para poder conversar mais com os parlamentares. Eu quero ir. Eu vou avisar lá, a menos que haja alguma objeção. Esqueci meus livros em São Paulo, estou liberado. E aí, ô Sakamoto, essa cobrança pública aí de Lula aos ministros, isso tudo é um recado para todos os lados, né? E aí agora pela mensagem do Alckmin, tá tudo combinado, tá não? Não, o que acontece é o seguinte, a mensagem, quem está cobrindo o dia a dia sabe, né, sabe que o Haddad, né, talvez o ministro, como a gente comentou, que mais se esfalfela lá no Congresso, né, arcabouço fiscal, reforma tributária, né, a reforma tributária ele fez questão de construir, junto com os líderes, né, a proposta final que seria apresentada, né, tem as suas rusgas, né, com o próprio Lira, né, mas é mais por conta da necessidade do Lira de demonstrar poder do que efetivamente alguma discordância estrutural com a negociação como o Haddad vem fazendo. Então, quando o Lula fez isso, ele fez em tom de brincadeira, claro, né, com relação aos livros do Haddad em São Paulo, né, também fez da mesma forma, o vice-presidente Alckmin vem também conversando com o Congresso, vem atendendo muita gente, né, na sua sala. Então, a crítica é aquela coisa, a crítica não foi endereçada às pessoas que o Lula criticou. Agora, tem outros ministros que sim, né, que o Lula reclama, né, em bastidores, que acha que deveria receber mais gente, né? Você tem uma série de ministros, por exemplo, as áreas que têm muito orçamento, tem que receber mais gente, tem que sentar, tem que tomar café, até o estômago fazer bico, né? Saúde, educação, entre outras áreas, que recebe, não estou dizendo que não recebe, mas o Lula quer que receba mais pastas que também estão relacionadas diretamente ao governo, com pastas ligadas à área de direitos humanos, à área de direitos sociais de uma maneira geral, não estou falando só da pasta do Silvio, mas direitos sociais de uma maneira geral, também é uma demanda de que, ao invés de participar apenas de eventos, o Lula fala isso, não apenas em eventos, mas sentar e receber. Mas o Centrão vai querer conversar? Não, mas a própria base do governo quer conversar com esses ministérios também, né? Tem um ponto que é o seguinte, e isso o Lula sabe bem, o Fernando Henrique sabia bem, né, o Temer sabe bem, até o Bolsonaro percebeu, apesar de não ter tanto traquejo, mas também percebeu, né? E a presidenta Dilma não gostava muito disso, que é a questão de sentar e dar um ombro para deputado. Isso aí é uma coisa que é uma demanda, porque muitas vezes você não precisa nem resolver exatamente o problema, mas a gente está em ano eleitoral. É positivo para um deputado federal, por exemplo, que ele apareça na sala do presidente da República, junto com um, dois, três deputados federais, de baixo clero, inclusive, tire uma foto, porque essa foto vai circular na base eleitoral desse deputado federal, vai ajudar a influenciar positivamente, né, principalmente em áreas na qual o PT é forte, como o Nordeste, por exemplo, a periferia de grandes cidades, tudo isso faz falta, isso faz demanda, e aí que tá. Outros presidentes sempre fizeram isso, que é dar o ombro, né? É claro, resolver, articular, garantir liberação de recursos, de emenda, de cargo, tudo isso faz parte. Mas a questão simbólica da presença junto com o presidente, com ministros, faz diferença. Olha, estou aqui, povo de tal lugar, eu vim aqui, ó, tô com o ministro Camilo, tô com a ministra Nízia, tô com o ministro XYZ, infraestrutura, cidades, tudo para quê? Para levar o melhor para vocês. Então,
Isso é a parte política, né? Não estou falando nem da ação. O Lula está cobrando resultados para mostrar para a população. Claro, eu estou falando de dentro para dentro. E na relação com o Congresso, isso também é importante fazer com que esse pessoal bata a perna, converse com o congressista, receba, sirva café de preferência quentinho. A gente colocou aí a resposta do Haddad e do Alckmin, mas não colocamos a fala do Lula, que foi essa cobrança pública, e que e que tem muito a ver com esse café com o presidente, que tem a ver com as reuniões dele também com líderes lá no Congresso. Vamos ouvir o que o Lula disse ontem a respeito dos seus ministros, em especial Haddad e Alckmin. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Quem é que imaginava? Numa situação em que nós começamos governando antes de tomar posse, que foi a PEC da transição, porque o outro não deixou nada nem para pagar as dívidas dele. Então nós tivemos que fazer uma PEC da transição. E isso permitiu que a gente conquistasse credibilidade do ano de 2023 para fazer o que está acontecendo. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim.